Fala galera que acompanha a LS2, hoje a gente está aqui para um vídeo diferente. Estamos na LS2, nesse showroom maravilhoso. Todo mundo aqui trabalhando, ó, Suelen dando uma limpada no troféu, esse troféu muito especial. Calize, ó, o piloto, chega mais piloto. Rafael Pasqualin dando uma molhada na garganta, porque hoje ele vai responder pergunta pra caramba. Hoje vai rolar uma live e aí a gente pediu para que os fãs do Rafa mandassem perguntas. Muita gente mandou, já estou agradecendo de antemão a todo mundo que participou e mandou pergunta. E agora vocês conferem essa live que vai rolar em minutos. Quer ver uma coisa? Como eles reaproveitam o lixo, que brincadeira. Esse macacão aqui é muito especial. Esse macacão aqui é muito especial. O Rafa correu com ele no TT e ó, virou uma cadeira style. Vamos sentar aí, piloto? Vamos começar? Tá até ralado. Isso aqui foi um tombo que eu tomei lá no TT em 2014. Os tombos fazem parte da história. As cicatrizes, os parafusos, isso aí a gente tem, né? Dá sua água aí, vamos começar. Olá, nação LS2, Karina Simões na área para um vídeo diferente com um convidado especialíssimo hoje, Rafael Pasqualin, nosso campeão. Seja bem-vindo de volta, parabéns pela vitória em Pikes Peak. Fala um pouquinho, chegou ontem, né? Isso, fala pessoal, prazer estar de volta aqui e esse ano foi incrível, a gente vai falar bastante de todos os detalhes, mas depois de 4 anos subindo a montanha, finalmente chegou a nossa hora. Um trabalho absurdo de todos os envolvidos, o pessoal aqui da LS2, óbvio, Yamaha, Pirelli, enfim, Mahogany, todo mundo. A gente trabalhou muito duro para que a gente conseguisse colocar a bandeira brasileira lá no topo da montanha. E finalmente conseguimos, essa foi uma vitória acho que de todo mundo que te acompanha, né, e que torce por você há tantos anos, desde várias outras competições que você já participou e acompanha toda a sua carreira. E essa galera, eu pedi para essa galera mandar perguntas para você. Vamos começar? Vamos, bora. Bom, preparado? Como foi o seu primeiro contato com as corridas de rua? Essa foi uma pergunta de Rossini Soares. É uma coisa que muita gente tem essa curiosidade, né? Como que esse brasileiro foi parar nessas corridas de rua que não é uma coisa comum no Brasil? Legal. Bom, Rossini, acho que em 2007 eu corria de supermoto e vi no YouTube a Ilha de Man pela primeira vez, não conhecia ainda. E engraçado assim, quando eu conheci o TT, a prova já existia há 89 anos. Então, eu fiquei vislumbrado com aquilo e decidi, coloquei na minha cabeça que eu ia participar desse tipo de prova. Aí eu larguei o supermoto, voltei para a moto velocidade para me preparar melhor para esse tipo de desafio e fui tentando ano após ano chegar no TT. Para isso, eu tive que fazer em 2012 a Northwest 200, uma prova fantástica na Irlanda do Norte, e também Macau GP na China. E aí para depois, em 2013, bastante tempo depois, finalmente alcançar a Ilha de Man. Essas provas eram pré-requisitos para que você fosse aceito na Ilha de Man, é isso? Eu descobri que sim, porque eles não falam, ó, você precisa fazer outras provas de rua. Mas como eu sempre tomava uma negativa, não, você não tem experiência nisso, você não tem experiência nisso. A gente não tem corrida de rua no Brasil. Aí eu falei, pô, então preciso fazer outras um pouco mais acessíveis para subir um degrau e conseguir participar do TT. No final das contas, eu percebi que foi a melhor coisa, porque talvez se eu tivesse ido para o TT direto, eu teria morrido, sabe? A Northwest é uma prova muito legal, absurda, só que são 14 quilômetros em vez de 60. Então, e eu já penei pra caramba lá, quando eu cheguei. Aí eu entendi e falei, putz, foi um sinal, não dava para ir pro TT direto. E aí fiz a Northwest, fiz outras vezes depois, e também o GP de Macau na China. É uma baita diferença, de 14 para 60, é um Sim. treino importante. A segunda pergunta, inclusive, quem mandou foi o Lucas Pedro, e ele está falando sobre o TT, né? Conte um pouco mais sobre as dificuldades de correr esse tipo de prova e se você não tem interesse em disputar o TT Ilha de Man, e você já disputou mais de uma vez, né? Sim, ótima pergunta. A galera às vezes acha que o Rafa ele desencanou do TT, tipo, sei lá, ficou com medo. Pode ser que isso aconteça um dia. De verdade, a gente vai mudando, amadurecendo e talvez
isso aconteça um dia, mas não é o caso, sabe? Eu não estou na Ilha de Man por business. Hoje eu represento a linha MT da Yamaha e foi um baita negócio para mim. Primeiro porque eu amo essas motocicletas e depois são motocicletas muito comerciais. Para eu correr o TT, eu tenho que ir de R1 ou de R6. E são motocicletas que a gente não tem um apelo muito grande aqui no Brasil, infelizmente. A Yamaha não traz oficialmente essas motos por enquanto. Então, comercialmente, andar de MT-07 e ir para Pikes Peak é muito bom para minha carreira. E outra, Pikes Peak é animal, né? Pikes Peak, super legal esse lance do TT. Claro que eu quero voltar para o TT um dia, mas foi muito bom passar 4 anos dedicando para Pikes. Uma pergunta pessoal agora. Quando você conheceu o TT, você já sabia da existência de Pikes? Já tinha vontade de participar ou foi uma coisa que veio depois, assim? Ótima pergunta. Eu sou um alucinado em motocicleta, mas eu juro. Não sabia. Verdade, Sério? Verdade, sério. Mas eu amo carro. Até porque eu falo de moto da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, todos os dias. E aí quando eu encontro, igual hoje encontrei o Luciano aqui, o cara que está atrás das câmeras, e ele tem um carro de track day e a gente ficou batendo papo sobre o carro de track day, sabe? Tipo, o carro é sempre a minha válvula de escape, eu amo carro também. E eu fiz um projeto para correr Pikes Peak de carro há muito tempo atrás. Eu queria construir eu lembro dessa história. Um Caterham, um Lotus 7 made in Brasil, mandar para lá e subir com esse carrinho lá. Acabou que não virou, mas eu nem fiz tanta força assim para virar também. E aí o mundo foi dando voltas, as coisas foram acontecendo e fui de moto. Legal. Próxima pergunta. Quem mandou foi @duasrodaspelo-mundo. Qual é a parte mais importante e difícil da preparação para a corrida? Eu faço um ciclo, né? Eu trabalho, na verdade, com formação de piloto também. Eu tenho a RP 113 Riders Factory, tem alguns pilotos que correm na R3, outros pilotos correm no Superbike. E eu dediquei bastante tempo para aprimorar esse lance de como treinar de maneira adequada, tanto para uma prova de circuito quanto para uma prova de rua. No meu caso, nas corridas de rua, eu passo muito tempo, dedico muito tempo assistindo vídeo on-board. Eu faço uns mapas grandes da pista e vou ticando também, anotando curva a curva. E complemento tudo isso com um simulador, com videogame. São muitas curvas, né? Sim. Ano passado eu tive a oportunidade de estar com o Rafa lá em Pikes Peak, acompanhar toda a semana de corrida. E uma coisa que as pessoas não sabem é que a gente troca o dia pela noite, né? Sim. A gente acorda de madrugada, sobe a montanha para preparar tudo, para começar o treino quando está amanhecendo, está praticamente à noite, a gente sempre chega de noite, né? Porque a estrada tem que reabrir de novo para que as pessoas consigam usar, porque é uma estrada. Então, essa parte de trocar o dia pela noite e de como isso afeta a cabeça de todo mundo, da equipe, de quem está acompanhando, da imprensa, é muito louco, né? Esse lance a gente às vezes não consegue transmitir num vídeo, porque você precisa de um tempo especial para explicar essa rotina. Mas, resumindo, a gente acorda tipo meia-noite, aí arruma as coisas, sai da casa 1 da manhã. É muita loucura isso. Aí chega no portão da montanha 1h30, às 2h30 abre o portão, aí a gente sobe, às 4h30 a moto tem que estar pronta, 4:45 o briefing, o Riders Meeting, e às 5 e pouquinho a Sighting Lap, que é a volta de reconhecimento. O problema todo é que, às vezes, com a rotina, você pode descer da montanha cansado, às 8 da manhã depois do treino, mas você tem tanta coisa para fazer e que você não consegue dormir mais. Então, às vezes, 5 da tarde, você ainda está fazendo coisa e, tipo, meia-noite você tem que acordar. Não, muda completamente. E eu acho que uma coisa muito importante também que a gente tem que contar é a questão do treino. No treino, você nunca consegue treinar a montanha toda, inteira. todo o trecho, os 20 quilômetros de Pikes Peak, né? Se faz por trechos. Por isso o videogame é tão importante nesse treino. Tem uma pergunta aqui do Arbeit Nerve, whatever isso quer dizer. Como foi a tradução do jogo? Na verdade, a tradução acho que ele colocou meio errado, assim. Como que você utiliza os jogos que tem a pista de Pikes Peak de videogame para
colocar na vida real ali, né? Já que você usou bastante isso para treinar. Esse ano você chegou lá e comprou um PlayStation? Isso, eu comprei de novo um Play 4, o volante, e o jogo mais adequado que existe hoje, por enquanto, é o Dirt Rally. E a Gran Turismo, que é patrocinadora do evento, está para lançar a subida de Pikes, vai ficar animal com certeza. Mas qual que é o lance? Nos treinos, como você falou, a gente anda segmentado, cada dia um trecho. E no domingo, para valer, a gente anda tudo. No simulador, no videogame, eu tento andar cometendo o mínimo de erros possíveis, sabe? Então, além de ajudar a memorizar, me ajuda a, tipo, eu estou fazendo qualquer outra coisa. Eu sento no cockpit do videogame e de imediato eu tenho que fazer uma subida perfeita. Não a mais rápida, mas sem cometer erros. Isso eu estou falando no videogame. Nossa. Porque isso vai ajudar a, no domingo, fazer a mesma coisa. Só para falar para quem não sabe, quantas curvas tem Pikes Peak? Pikes são 20 km, 156 curvas, larga de 2.300 metros, termina a 4.300. É uma estradinha com duas faixas de rolagem, né? E tem aquelas faixas laranjas, amarelas no meio, as faixas brancas que delimitam o circuito nos cantos. E é muito, muito escorregadio, sabe? A pista é inteira suja, as faixas escorregam muito também. A temperatura varia de 30 na largada para 0 na chegada, o asfalto. Então, é uma prova bem peculiar. Bem peculiar. E a altura é uma coisa que assusta, né? De carro mesmo, fica até a dica para quem for a Colorado Springs nos Estados Unidos e quiser conhecer. Pikes Peak é um parque, então você paga uma entrada, sobe a montanha, você sobe de carro até o topo. É muito interessante fazer esse trajeto, porque é o trajeto que os pilotos fazem quando sobem e de carro, devagar, dá medo. É assustador, né? É assustador. Bom, voltando a falar ainda um pouco do treino. Aqui no Brasil, você corre no Superbike e você também treina na terra. Perguntaram aqui, ó, Gustavo89M perguntou: o que você acha da Yamaha TTR 230? Legal. A TTR é a porta de entrada da Yamaha para o mundo off-road. Eu comecei lá atrás com uma PW50, muitos pilotos começaram com essa moto. E hoje no Brasil, para quem quer começar um pouquinho maior, a gente tem a TTR 125 e a 230. Eu tenho dessas motos para dar aula também, a gente também treina com essas motos no flat track. Pô, preciso fazer umas aulas lá com você, porque não é falta de convite, tô ruim né? na terra, viu? Não é falta de convite. E eu também treino com a minha eu tenho uma WR 450, que é um pouco mais forte, óbvio, e isso me ajuda muito. Eu ando um pouco no motocross, no enduro, no rally. Eu gosto de complementar a minha pilotagem com o máximo de coisas possíveis. Ao longo dos anos, esse lance de preparação de piloto mudou muito. Se a gente comparar o que os pilotos da década de 80 faziam com o que os pilotos de hoje fazem, é absurdo como ramificou, sabe? Antigamente o cara andava na terra talvez, ou ficava focado só no asfalto. Hoje em dia tem motocross, flat track, enduro, tem milhares de coisas que complementam o piloto de moto velocidade. Acho que todas as modalidades ajudam, né? A gente, principalmente a terra, que a moto já vai escorregando embaixo de nós. Quando você anda no asfalto, você tem, acho que, muito mais controle sobre a moto. Nesse lance de derrapar, o flat track é imbatível. Marc Marques, Valentino Rossi, esses caras fazem isso todos os dias. Até os pilotos brasileiros que andam lá fora agora, o Dioguinho, o Tom, o Macon, eles estão treinando muito com flat track. Então, foi uma coisa que surgiu aí. Já existe nos Estados Unidos há muito tempo, mas os pilotos realmente começaram a fazer isso agora, os pilotos de uma ordem mundial, assim. Bom, próxima pergunta. Quem mandou, acho que é seu parente, hein? Fê Pasqualini, só por um I, não quase. É Pasqualini, não é da família. Ainda falando sobre a parte de treinos, como você se prepara mentalmente para corrida, para segurar essa ansiedade? Como que é essa preparação mental? Eu nunca tive problema de ansiedade, nunca. Mas eu descobri o motivo. Não é porque eu sou o cara mais frio do mundo. Eu também sou um pouco frio, mas o lance é que eu sempre tive tão inserido nos bastidores do projeto, na preparação da moto, em tudo. E eu sou um cara um pouco workaholic, eu gosto de tomar conta de tudo ali, mesmo que tenham mais pessoas para fazer. Mas dessa vez a minha vida em Pikes Peak foi muito melhor, porque pela primeira vez Yamaha e Yamalog eles levaram a minha MT-07 do Brasil para lá. E aí, em vez de ser aquela loucura que era no passado, que eu chegava lá com uma mala de peça,
comprava uma moto, transformava a moto, Nossa. corria, destransformava, voltava, vendia a moto. Não, eu cheguei lá, eu só tirei a moto da caixa, terminei de fazer umas coisas, colei uns adesivos, fiz um mapa de combustível e acabou. E aí deu tempo de sentir ansiedade. Pela primeira vez eu tive ansiedade. Que louco isso, né? Mas, tipo, muito. Eu tive quase... Eu não falei isso nas redes sociais porque eu não sabia o que ia acontecer na hora, mas eu tinha que esperar para ver se era tudo certo e deu. Mas na semana de treino, por exemplo, eu andava no trecho que precisava andar e quando eu parava eu não conseguia nem respirar. Eu tava, tipo, hiperventilando, tremendo, visão escura, tipo, tirando a luva assim, abrindo o macacão, abrindo a viseira e fingindo que estava tudo bem para os outros pilotos não perceberem essa fragilidade. Então eu parava meio que atrás de todo mundo, tipo, sem respirar, abria assim, e aí eu fui percebendo que eu estava muito bem fisicamente, eu treinei muito fisicamente aqui. E isso era totalmente emocional, sabe? Uau! Total. Tipo, eu fiquei refletindo muito sobre isso, sabe? Eu subi para a montanha e corri lá em cima e estava ok. Só que eu subia na moto, fazia um rolê de 2 minutos e ficava maluco sem respirar. Ano passado não apareceu porque você estava focado naquela moto e naquele motor. O que eu ia dizer é que eu não senti isso de você, essa dificuldade da respiração, do oxigênio, Nada. em nenhum momento lá. Nada. E eu falei, por que o Rafa tá correndo com esse negócio, né? Até meu pai falou, por que ele tá usando? Eu falei, não sei, será que ele não tá bem, né? Não, Com ansiedade. Eu tava muito mal. E aí eu falei com a minha mulher aqui e eu comecei, na verdade, lá a tentar entender. Eu fiz uma autoanálise e falei, não é físico. Eu desço da moto, corro 3 km a 4.000 metros e fico zero. Eu ando 2 minutos de moto, fico mal, é cabeça. E aí eu conversei com meus amigos lá, o pessoal que a gente está filmando o documentário, e todo mundo a gente chegou a essa conclusão, cara, você está com um problema de ansiedade sério. Aí falei com a Mia aqui, a Mia ela faz Theta Healing, ela faz algumas coisas assim, Reiki, e ela começou a trabalhar à distância comigo, eu fazia muita meditação e fui melhorando. Eu não sei quem conhece de Reiki, essas coisas, mas eu acredito muito, faço, adoro, e foi absurdo, tipo, ela no Brasil, a gente com o WhatsApp ligado, vídeo assim, ela deu o comando, eu senti a minha garganta fazer assim, tipo, aumentou assim, tipo, eu comecei a respirar normalmente. Eu tava em casa, deitado, meditando, quando ela deu o comando, fez assim, e eu entendi o que era respirar normalmente lá. É uma questão de energia, eu acho que da mesma forma que os seus fãs que estão torcendo para você na hora da subida conseguem emanar essa energia para você que está lá do outro lado e essa energia chega para você de alguma forma, esse tipo de terapia, Theta Healing e tal, Reiki, elas ajudam, assim. Eu acredito nisso também. Não, foi muito bom. Eu acho que off corrida, né, é um assunto que a gente está criando uma ramificação aí, mas pesquisem sobre isso, é muito legal. E me salvou lá. Eu subi com oxigênio no domingo por desencargo de consciência, mas a minha mangueirinha aqui que vai no nariz, ela até escapou. Metade da subida eu estava com a mão fora do guidão, colocando de volta no meu nariz esse negocinho aqui. Não, mas... Você imagina essa subida e ele com a mão fora do guidão tentando encaixar a mangueirinha do oxigênio. Mas aí uma hora ela escapou e ficou fora e aí eu desencanei disso. E eu cheguei lá em cima zero, tipo, zero. Perfeito, sabe? Então... provou que era totalmente emocional mesmo esse lance de hiperventilar e provou que esse negócio de Theta Healing, essas coisas funcionam muito, é muito legal. O problema é que com essa sua ansiedade você comeu mais rosquinha do que deveria, né? Sim, também, eu fui pra lá com 73 quilos, acho que eu voltei com 77, tipo, absurdo. Eu comi muito donut. O que vale mais? Ter essa tranquilidade de você poder pensar em outras coisas e driblar a ansiedade ou camelar igual você fazia antes? Essa pergunta é difícil porque eu sou um cara que gosto do desafio, sabe? Ah, eu sei. Esse ano foi tudo perfeito, foi tudo muito legal. Eu tive tempo de curtir Colorado Springs, de ir visitar um lugar ou outro, de treinar muito o videogame, os mapas, os vídeos. Mas eu senti um pouco de falta da correria, sabe? Bom, mas a resposta está aqui, né? Veio. Próxima pergunta, vamos lá. Quem mandou foi, eu juro solenemente,
tá perguntando como que você lida com o clima, né? Falou sobre a complexidade da pista, coisas que a gente já falou aqui, mas uma coisa que ele citou e que outras pessoas não perguntaram foi com relação ao clima. E isso me chamou a atenção quando eu estava lá, porque o clima muda em fração de segundos completamente. Sim, esse ano a gente, quando foi na Top Section lá, que é o treino mais alto que tem, lembra que tem aquele pátiozão de terra assim gigante onde as equipes param? É o Devil's Playground. É, o Devil's Playground. E tava uma ventania absurda e a gente teve que esperar para fazer o Riders Meeting, fazer tudo, ficou todo mundo dentro dos carros, assim, tremendo de frio. E o carro do James, o James foi para lá, parou o carro dele andou 1 palmo pro lado, com o vento. O carro dele freado, tudo, é um chão de terra. Quando ele chegou no carro de novo, tinha a marca dos pneus, o carro andou 1 palmo, tamanha ventania que tava. E aí você pensa, pô, esse vento não é que ele só faz um pouco de barulho e balança os carros, não, ele leva areia para a pista, sabe? Esse ano também a gente teve um problema lá que o restaurante está em reforma, vai ficar em reforma por 3 ou 4 anos e está subindo e descendo muito caminhão. Aquele trecho de cima que já era bem ondulado e escorregadio ficou muito pior. Então teve um carro de corrida que ficou rodando no próprio eixo assim, a reta inteira, por sorte não caiu. Mas estava bem perigoso. Ai, meu Deus, tenso, hein? Vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre o capacete que você usou. Quem mandou essa pergunta foi Thiago Leão Murta. Ele pergunta, o capacete que você usou na corrida é um Arrow, certo? Isso. Teve alguma modificação? Algumas pessoas também, eu vi que alguns pilotos bebem água durante a prova. Sim. Conta um pouco sobre esse casco. Bom, esse é um capacete Arrow, carbono. A gente faz essa pintura minha, que é a minha marca registrada, o Ciganinho, meu irmão, ele que pinta para mim, faz à mão esses detalhes. E de diferença, esse ano eu tive o oxigênio, que a gente adaptou uma garrafinha no macacão e subia com o oxigênio amarradinho aqui. E também, por exemplo, todo mundo fala, Gran Turismo, você é muito fã de Gran Turismo, por isso você usa os adesivos? Não, na verdade, Gran Turismo é patrocinadora do evento, então todos os pilotos de carro são obrigados a usar um adesivo no para-brisa e de moto são obrigados a usar um adesivo na viseira. Eu coloquei o suporte da GoPro aqui, a GoPro ficou aqui embaixo, ficou bem legal o vídeo, logo mais está no YouTube também. E acho que é isso, é um capacete que vocês podem comprar na loja, é o mesmo capacete que eu uso nas corridas mais desafiadoras do mundo, e acho que isso mostra o quanto eu confio nessa marca. No LS2. Eu vejo muito na rua esses grafismos que foram os primeiros, né? Direto eu vejo a galera, outro dia foi um cara lá mexer na minha casa e aí ele chegou com o capacete, daí eu falei, nossa, esse cara é meu amigo, Rafael, tal. Ele falou, não acredito, super fã seu. E é muito legal porque isso acaba nos aproximando das pessoas, assim, eu fico super feliz quando eu vejo a galera com seu casco aí na rua. Piloto de moto não tem muito esse lance de ter um layout, né? No automobilismo isso é mais comum. O Senna tinha aquele capacete dele que a vida inteira quase. E eu criei esse layout há muito tempo atrás, sei lá, uns 10, 12 anos. E eu estou sempre usando o mesmo significado, esse asterisco aqui. Já tive algumas outras cores. Eu antes não gostava dessa coisa um pouco mais cheguei assim, mas agora eu estou gostando. Por enquanto esse é o meu preferido de todos que eu já tive. Mas a gente está pensando em coisa nova aí, talvez para o Salão Duas Rodas, não sei, vamos ver se a gente muda um pouquinho e coloca mais uma opção à venda. Legal, aguardem. Bom, vamos falar de moto agora, vamos falar da sua MT-07. Ano passado você subiu de MT-09, a gente recebeu muitas perguntas sobre a moto e eu escolhi algumas pessoas aqui porque foram muitas perguntas parecidas. Vou começar com o Doug Florenco. Ele pergunta, a MT-07 desse ano teve um desenvolvimento muito maior do que o da 09 do ano anterior ou não? O que mudou nessa moto? Essa também foi uma pergunta do Hugo Pompeu. Quais as modificações a sua MT-07 tem? Essa é a principal pergunta que eu recebo, porque a galera é muito fã de saber como que minha moto anda tanto daquele jeito. A gente virou 43,7 Interlagos com a MT-07. Sem carenagem, é bem rápido. Nossa. A gente virou 28 alto em Capoava, é quase o recorde da pista também. E por que MT-07 e não 09? A gente está falando de uma prova que tem 156 curvas em 20 km.
A MT-09 ela é realmente muito mais rápida de saída de curva. Ela tem muito mais torque, muito mais potência. Mas quando a gente fala de ficar mudando de um lado para o outro, entre uma curva e outra, a MT-07 é mais ágil. Ela é um pouco melhor nesse aspecto. E aí uma coisa compensa a outra. Eu perco de saída, perco talvez de velocidade final, mas em agilidade, numa pista que a gente não para de fazer assim, você ganha. A 07 é mais adequada. E eu também sou apaixonado pela 07. É a minha MT preferida. Eu deixei claro isso para a Yamaha que eu queria desenvolver essa moto. Ela tem cabeçote especial, tem comando, tem embreagem deslizante, tem 14,5 de taxa. Aqui no Brasil anda com metanol. Então, tem uma porção de coisas para gerar no motor aqui 105 cavalos. Lá na altitude a gente não tem tudo isso, mas aqui em São Paulo a gente tem 105 cavalos no motor, mais de 90 na roda. Bom, e é isso. E assim, moto de corrida não para. Se um cara falar a moto está pronta, chegou no final do desenvolvimento, mentira. Moto de corrida, eu já voltei de lá pensando o que eu vou mudar na moto, como que ela vai ficar mais leve, mais ágil, mais esperta. Então, é um trabalho contínuo. Vamos ver se a gente vira mais rápido ainda em Interlagos, mais rápido em Capoava. E se não for assim, não tem graça, né? Não, é uma evolução constante e tem gente querendo saber disso também mais pra frente. Estão perguntando aqui, o Dui Oficial, como o motor da moto se comporta na subida, porque na altitude a gente perde potência, os motores a combustão. Ele quer saber o que perde e se você consegue perceber isso durante a subida. Total. Eu fiz um cálculo, eu falei num outro vídeo meu, acho que são 14% a cada 1000 metros que perde. A gente lá usa um combustível especial com mais oxigênio, né? E então isso supre um pouco, mas perde do mesmo jeito por conta da pressão atmosférica. Dá para sentir, é totalmente perceptível. Você começa com uma moto a 2.300 metros e na chegada é outra moto bem mais fraca. Nisso, por conta disso também, em Pikes Peak os veículos elétricos são muito eficientes, porque eles não perdem nada na altitude. No passado a gente viu o veículo da Volkswagen, o IDR, que arregaçou geral com um tempo absurdo. É um carro elétrico que enfiou um temporal no carro do Loeb, que era um carro de 900 kg, 900 cavalos, turbo, que perde menos com a altitude. O elétrico da Volks foi lá e arregaçou. Arregaçou. Esse ano eles não foram, né? Não, eu acho que pelo investimento que tem em fazer um carro desse, acho que demora uns 3, 4 anos para ter alguma quebra de recorde nos carros. Novamente ali, foi muito absurdo, né? O temporal que eles viraram. Bom, voltando a falar da moto, o Preto mandou: você corre com uma MT-07, logo podemos assumir que não vale a pena investir em uma 1000 ou, dependendo, ficar com uma moto até menor, na faixa das 300 cilindradas. O que você acha aí? Eu tenho batido muito na tecla de moto pequena. Tem uma galera no Brasil, é comum, o cara ganha o dinheiro, sei lá, com uns 30, 40 anos, consegue comprar uma motocicleta e aí compra direto uma 1000 cilindradas. Isso para mim é um baita problema. Hoje, se você for correr, por exemplo, de R3 no Superbike, é super acessível, se comparado a uma 1000, e talvez seja mais divertido. Nossa, é muito divertido a R3, Não, né? o grid da 300 lá da R3 tem, sei lá, 50 motos, sabe? Você vai disputar com meninos de 12 anos e caras de 50 e poucos. Tem algumas categorias, então... Além de ser mais acessível também, né, Rafa? Você vai pensar em peças, em tudo. Total, se você derrubar uma 1000 do cavalete, custa 3 pau, sabe? Se você derrubar a moto do cavalete, é 3 pau. Então, eu acho que a galera não faz muito essa conta, sabe? E a MT-07, eu sou tipo aqueles caras que vai tentando catequizar os outros, sabe? Eu fico falando da moto, eu sou até chato nisso, mas a MT-07 é uma moto que custa 35 pau zero. Você investe mais 4, coloca pedaleira, escape, um pneuzinho melhor, tal, não sei o que, você tem uma baita moto. E é uma moto coringa. Você anda bem em Interlagos, você anda bem em Capoava, você anda bem no kartódromo, você anda bem em todo lugar. DS3 Rolling queria saber do suporte que a Yamaha deu esse ano. Sei que naturalmente você tem que chegar lá, fazer o corre de comprar a moto, você já até acabou comentando isso, levar as peças, depois acaba a corrida, desmonta, vende. Parece que esse ano ele correu com a própria moto. Quanto isso fez a diferença nessa conquista e parabéns pela vitória. É isso aí, a gente falou um pouco disso, total diferença. O lance de chegar lá com a minha moto que eu conheço, que está quase pronta,
fez toda a diferença para que eu dedicasse mais tempo no treino, no simulador, nos vídeos, nos mapas de pista. Então, o suporte da Yamaha só tem crescido. Claro, é o mesmo assunto da moto de corrida. Para o ano que vem eu vou pedir um pouco mais para a Yamaha, para o outro ano um pouco mais e assim vai, porque a nossa ambição vai ficando cada vez maior. A gente ganhou o Pikes Peak agora, mas não é que eu estou tranquilo e agora eu posso me aposentar, posso fazer outra coisa, não. Eu quero quebrar o recorde da categoria, eu quero voltar para a Ilha de Man, eu quero muito mais. Eu de verdade espero que isso seja só o começo, mas por outro lado eu estou muito feliz onde eu estou com a Yamaha, eu me sinto parte da família, é uma grande família, tem vários pilotos no motocross, no enduro, no rally, e na moto velocidade, em todas as modalidades, e a maneira como a Yamaha está lidando com a competição hoje no Brasil é fantástica. Então eu sou embaixador da marca para a linha MT e pretendo me aposentar lá e, se Deus quiser, também voltar ao TT. Boa! Eu também quero que você volte, porque eu quero ir lá fazer sua cobertura, porque eu nunca fui para o TT. Aproveitando, quem fez outra pergunta muito parecida foi do Agnaldo Nogueira, então eu vou entender essa como uma resposta já que vale para as duas. Ele até perguntou qual a sua próxima moto e tal, acho que novidades virão por aí, né? Essa resposta já foi bem completa. E perguntaram aqui se tem uma... quem mandou essa pergunta foi o Roma Rodolfo, que segue a gente bastante aí. Ele pergunta, tem peso mínimo e máximo, moto mais piloto para competição ou não? Não. O Pikes Peak, eles cuidam muito da segurança. Por exemplo, a gente tem que chegar lá e fazer o safety wire lá, passar o araminho em todos os parafusos que vedam algum tipo de líquido ou freio. Então, todos os parafusos de freio são lacrados, as mangueiras de radiador, bujão de óleo, filtro de óleo, tudo. E você não pode passar da cilindrada. A midweight ela é de 500 a 850. Então eu poderia muito bem aumentar um pouco o motor da minha MT, mas não passar de 850. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a prova desse ano. Quem mandou essa pergunta foi o Jailson Cruz. Obrigada pela pergunta, Jailson. A pista estava mais perigosa e, assistindo aos stories, você comentou sobre rodar suave, sem forçar o ritmo, não tendo como objetivo baixar o tempo do ano passado. Essa era a sua estratégia desde o começo ou foi alterada devido às condições climáticas, né? Nos stories você falou, no começo você falava, quero baixar uns 20 segundos. Sim. E aí depois a história foi mudando um pouco. Ótima pergunta. Talvez esse seja o ponto, para mim, mais importante de ressaltar esse ano. Eu me considero um piloto legítimo, sabe? Eu gosto da disputa, eu gosto da trocação, eu gosto desse tipo de coisa. É assim que a gente evolui e sai da zona de conforto. Esse ano a categoria Midweight estava um pouco mais tranquila para mim. Eu era o piloto mais experiente dessa categoria, com mais anos de história ali no Pikes Peak. E eu cheguei lá com a vontade de bater o meu tempo em 20 segundos, de baixar geral e de sair satisfeito com a minha meta pessoal. Mas aconteceram algumas coisas. A pista estava pior um pouco, estava mais escorregadia, estava mais ondulada no trecho final. E essa vantagem que a gente tinha na classe Midweight fez com que eu tirasse um pouco o pé. E embora eu terminei feliz a prova, ganhei, legal, mas com gostinho de querer acelerar mais. Por outro lado, eu não iria me perdoar se eu perdesse essa corrida. Se eu, nessa ânsia de querer andar mais rápido, cometesse um erro e perdesse o primeiro lugar. Às vezes a gente, como piloto, tem que pesar essas coisas. O que é mais importante? O objetivo pessoal ou o objetivo completo e fazer com que tudo cresça um pouco. Esse troféu aqui, ele é muito importante para todo mundo que torce, para a LS2, para a Yamaha, para a Pirelli, para todo mundo, porque é um marco na história. A gente, primeiro piloto de road racing que ganha uma prova internacional, a gente colocou a bandeira brasileira no topo. E então eu tive que pesar bem essas coisas. O meu pai não parava de falar, cara, vai com cuidado, a gente não precisa disso, a gente não precisa daquilo. A pista estava traiçoeira. Então eu subi numa margem absurda de conforto, assim, eu subi tranquilaço, calculando exatamente o que eu tinha que fazer para ganhar a categoria. Eu, como piloto, como um maluco, um cara estranho, totalmente estranho, eu cheguei lá com uma cara assim, o pessoal do documentário que a gente está fazendo não entendeu, falou, meu, esse cara acabou de ganhar. Você ganhou e você tá com essa cara? Mas agora, eles começaram a me conhecer mais depois desse episódio, que eles perceberam esse meu lance, sabe? Eu falo muito esse lance de conquista versus jornada.
cara, isso aqui é uma conquista nossa, é muito importante, mas essa bandeirinha aqui para mim talvez tenha mais significado, sabe? Isso aqui deve custar 50 centavos de dólar e significa mais porque eu sou um lutador nesse esporte, eu gosto do combate, eu gosto da trocação. Tipo, então, eu já estou pensando na próxima meta, no que eu vou fazer ano que vem. Essa é a próxima pergunta. Aliás, ó, o FM Sugano mandou: o seu tempo ainda não veio como esperado e o que pode ser feito para o ano que vem para vir o tempo que você quer atingir? Principalmente pressão. O ano que vem, se a gente voltar para a Pikes lá, a gente tem o título e com certeza eu posso ir com a cabeça de tentar quebrar recorde, eu posso agora dedicar a construir uma moto exclusivamente para quebrar recorde. Para vocês terem uma ideia, a gente correu com a MT no modo de segurança, digamos assim. A gente tem uma telinha de proteção para não entrar pedra ali, porque a moto não tem filtro de ar. E essa telinha me tirava 3 cavalos de potência. A gente não precisava desses 3 cavalos para ganhar a midweight esse ano. Então eu corri com a telinha ali, sabendo que nenhuma pedrinha ia entrar, que ia ser seguro. Mas pro ano que vem, se a gente tentar bater o recorde, a gente vai num modo muito mais agressivo de pilotagem, de acerto de moto, de tudo. E é realmente o que eu gosto de fazer. E são riscos, né? Você tá lá, você sabe muito bem dos riscos. Esse ano foi um ano tenso, embora tenha sido um ano de vitória. A gente comemorou essa vitória com um gosto um pouco agridoce, porque perdemos um grande piloto lá, o Carlin Dunne, que era um cara que estava virando um temporal com a Street Fighter V4 da Ducati. Era um protótipo ainda a moto. E eu acho que foi uma coisa que a gente que acompanha sentiu, e eu acho que vocês, pilotos, sem dúvida, sentiram muito mais por estarem ali. O Aibert Nerve, que já mandou uma pergunta, também está repetindo aqui, tocando nesse assunto. Como é lidar com a espera antes de subir na moto, sabendo que outros pilotos já tinham caído ali antes de você, porque outros pilotos caíram também. Como que é essa ansiedade, essa demora, porque aí eles têm que liberar a pista novamente, e você que está ali pronto e que se preparou um ano para subir, está prestes a largar. O que você sente nessa hora? É uma boa pergunta. A gente fica o tempo todo atualizando as metas, né? Então, a gente chegou no domingo, no dia da corrida, com vamos subir tranquilo, tá tudo certo, legal, não sei o quê, mas eu ainda tinha uma vontadezinha de subir rápido. Aconteceu que esquentou muito a pista, tinha muita areia também, e aí alguns pilotos começaram a se machucar e a meta foi atualizada para o vamos de boaça, porque não pode ter risco nenhum, sabe? Vamos voltar inteiro para casa, que é o que vale. Piloto de corrida que vai para Pikes Peak ou que vai para Ilha de Man, ele está disposto a um pouco mais do que os caras que vão para um circuito fechado e estão super preocupados com a área de escape. Qualquer cara que está no TT ou que está em Pikes Peak está disposto, sabe? Então, o Carlin Dunne e a Ducati, eles tinham uma meta muito clara de quebrar o recorde de absoluto. Eles iam fazer isso, sabe? Puta, o cara caiu muito pouco. 15 metros da linha de chegada, ele ia virar 9,32. Mesmo assim, o Rainey, um amigo meu lá australiano que estava de Aprilia, bateu o recorde de overall, que era do Chris Filmer, virou 9,44. E tem uma foto dele escorregando assim, numa saída de curva ali no Davis Playground, uma baita poeira no chão, e o cara subiu com uma moto que tinha 100 cavalos a mais que a minha. Mas Nossa. assim, o cara andou pro tudo ou nada, sabe? Então, eles sabiam que já tinham caído pilotos, eles sabiam da condição da pista, eles sabiam de tudo e mesmo assim subiram dessa maneira. Então, piloto de road racing está um pouco mais disposto a perder tudo, todos eles. Senão o cara não vai, sabe? Se o medo chegar lá e atrapalha, não é o cara para isso, entendeu? O que você pensa quando você está subindo a montanha? O que passa na sua cabeça? Eu sei que tem muita coisa para analisar, você tem que respirar, você tem que piscar, tem que analisar as condições da moto. O que passa na sua cabeça? Normalmente, se está tudo certo, você só pensa na próxima curva. Você não pensa em mais nada além da próxima curva. Mas, por exemplo, nas minhas anotações de pista esse ano,
A prioridade número 0 era respirar, a prioridade número 1 era sair mais da moto para deixar a moto mais em pé e a prioridade número 3 era melhorar alguns trechos que eu tinha demarcado ali que eu estava com o contorno muito lento, que eu tinha que confiar mais e lançar mais a moto. Então eu misturo essas coisas com a próxima curva sempre. A gente está sempre olhando muito à frente e pensando na próxima curva. E aí a gente também vai atualizando as metas durante a subida. Putz, você toma um baita escorregão, você não vai continuar metendo a mão porque alguma coisa está diferente. Ou mais areia, ou menos temperatura, enfim, ou murchou o pneu. Sabe, você tem que ficar o tempo todo atualizando as metas. Legal. Ó, próxima pergunta, quem mandou foi uma mulher, Eliana Malísia, motociclista também. Beijo, Eliana. Pergunta para ele, vencer uma baita prova dessas, que é um grande desafio, é algo merecedor, enriquecedor. Porém, o que você ganha de aprendizado com essas competições que você traz para a sua vida pessoal? Esse para mim é o mais importante. A gente já falou disso, é a jornada e esse ano o lance, para mim, o grande aprendizado foi o emocional. Eu nunca tinha passado por uma crise emocional, nunca. E aí aconteceu justamente quando a nossa estrutura era perfeita. Esse ano estava tudo certo, vantagem, tudo ok, e aí eu tive um problema emocional que nunca tinha acontecido antes. E lidar com isso e ficar fazendo uma autoanálise e ficar meditando, feito um Buda, esse foi o aprendizado. Eu consegui ver esse outro lado que eu nunca tive tempo para ver e com certeza vai somar muito nos próximos anos. Eu vou ficar mais zen a partir de agora. Que bom, eu também comecei a fazer yoga, a gente faz uns yoga, umas meditações juntos, anda de moto para medita, ó, que legal. Olha que... Ó, chegou uma coisa curiosa aqui agora, uma mensagem, na verdade, pela live que a gente está fazendo no Instagram. Parabéns ao campeão Rafael, mais que merecido. Pergunte a ele como está seu ombro e cotovelo após a prova. Diga que estou esperando ele na clínica. Abraço, seu fisioterapeuta. Dr. Carlão é figuraça. A gente se conheceu fazendo uma aula de moto aqui perto. Eu dei para ele um curso defensivo de moto. E aí a gente ficou amigo. E isso também a galera não sabe, eu também não podia contar antes, mas eu tomei um baita capotaço no motocross uns 2 meses antes da prova. Eu virei para frente num salto. Nossa. Não entendi por quê, se foi vento, o que foi, mas eu empenei o chassi legal e o Carlão, meu fisioterapeuta, deu uma mega atenção para mim, tipo, ajudou o ombro. Eu tenho a mesma lesão do Marco Marques, olha que chique. Uau! Compartilha a mesma lesão. Mas ficou 0 e andando de moto não acontece nada. Eu só não consigo dormir em cima do lado esquerdo. E tirar a camiseta é difícil, mas para andar de moto é de boa. Ó, doutor Carlos, esse troféu aqui também é seu, viu? Com certeza. Se não fosse ele que te deu essa ajeitada no chassi... Não, e aí tem o doutor Carlos, tem o doutor Flávio, que é o médico do Superbike, que esse cara me ajuda muito também. Tem vários doutores aí na minha vida. O Adria, que é aquele cara que faz bioimpedância, que cuida de alimentação, cuida de tudo, eu esqueci. Tipo, nutricionista? Mais que isso um pouco. Esse nome aí. Endócrino, não é? Então, tem um monte de amigo médico que anda de moto e esses caras aí cuidam de mim. Esse troféu é com certeza deles também. Legal, muito bom. Quem mandou agora uma mensagem foi o Tarcísio também. Ele perguntou o seguinte: além da frase que ele carrega no braço, então mostre a frase que você carrega no braço. Loucos como nós vivem pouco, mas vivem como querem. Loucos como nós vivem pouco, mas vivem como querem. Além da frase que você carrega no braço como sua inspiração de vida, qual seria a sua segunda frase motivacional que complementa suas conquistas? E aí no final ele escreveu: loucos como nós. O Tarquinho é um grande amigo da época da Editora Abril, a gente trabalhou junto na Quatro Rodas. Tarcísio. Você conhece o Tarca também? Conheço. Que legal. Opa. O Tarca é figuraça, esse cara é Highlander aí, já tomou uns rola de bike. Nossa, ele é todo tudo parafusado quebrado, também. Mas acho que hoje não tem mais tanta frase assim, não fico pensando numa frase para ilustrar. Eu acho que o meu mantra de vida é aquela música Trem Bala lá, aquela música é sensacional e eu escuto de vez em quando para relembrar o norte, assim, o que eu preciso seguir. Boa. Agora eu tenho mais uma pergunta. Nós estamos perto de chegar ao fim da nossa entrevista. Acho que a gente passou por muitas
muitos assuntos aí, né? Desde a competição, da preparação, da motocicleta, entramos num papo de Teta Healing, que a gente nunca falou, uma viagem aqui, é legal do ao vivo por causa disso. E agora vem uma pergunta: como é saber que serve de inspiração para tantas pessoas? Essa pergunta vem junto com uma mensagem que é a seguinte: estamos todos muito felizes com o resultado desse ano. Tenho certeza de que muita gente vibrou quando você chegou no topo daquela montanha, tanto quanto eu. Tenho muito orgulho de você e sempre vou estar aqui para te apoiar e fazer essas coisas malucas que você adora fazer. Te amo, Mi Modena, que é a sua esposa. Esse lance de inspirar as pessoas é bacana. Isso não acontecia no começo, nunca tinha pensado nisso, mas aqui na LS2 a gente começou a fazer uma série de palestras nos revendedores e isso foi aumentando minha percepção nesse lance, falar, porra, beleza, eu ando de moto por mim, é o que eu amo fazer, mas no final esse trabalho está, de certa forma, inspirando algumas pessoas. Não que vai querer todo mundo ir pro TT, mas os caras olham um cara que, tipo, classe média, mora dentro de um ônibus, meio maluco e tal, e o cara roda o mundo para colocar a bandeira brasileira no topo. Então, quando eu faço uma palestra, um bate-papo, principalmente para a LS2 e para os outros patrocinadores, eu tento mostrar isso para as pessoas. Às vezes a gente tem que sair do comodismo, sabe? Arriscar um pouco mais, sair de trás do controle remoto e fazer uma coisa assustadora. Isso é absurda a energia que isso te dá. Quando você rompe a primeira barreira, e não precisa ser correr de moto, você pode aprender um idioma, você pode comprar um carro que você quer, que você sonha, você pode mudar de emprego porque você não é feliz, sabe? Você tem que só ter aquele estalo. Acho que tudo que te tira da zona de conforto e que te desafia, né? Te faz ser uma pessoa melhor e provar para você mesmo que você consegue fazer algo que você achava que não conseguia, isso já mexe com a gente por dentro. Exatamente. As pessoas não sabem muito isso, mas eu adoro ler, eu leio bastante e eu estou lendo um livro agora chamado Mindset, que ele fala desse lance de mentalidade, sabe? Tem a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E eu descobri que eu tenho essa mentalidade de crescimento e eu tento alertar as pessoas para isso, sabe? Você pode ter uma mentalidade fixa, mas você pode mudar isso. Você pode começar a gostar de desafios, você pode começar a gostar de aprender e o crescimento que você tem como pessoa é absurdo. Então, sou um cara que anda de moto, sabe? Carrego um monte de gente comigo ali, mas o mais importante é que eu estou evoluindo em todos os aspectos. Esse é o grande troféu. Que bom. Agora, mais uma mensagem de uma pessoa muito próxima. Ele mandou uma pergunta: Rafael, como foi o sentimento de nos treinos do setor do meio disputar segundo a segundo com Chris Fillmore e ainda colocar meio segundo nele? A mensagem que veio junto com essa pergunta foi: não foi a primeira vez que vi você disputar provas extremas em ambientes extremos. Vi você sempre entre os reis da montanha e finalmente a sua coração chegou. King of the Mountain na sua categoria, isso não é pouco. Vambora pro próximo desafio, seja ele qual for. Tamo junto, você tem um talento inigualável, seu merda, mas no PS4 eu tô perto, se cuida. Quem mandou foi o Rica. Puta, esse cara, ele, o AG, meu pai, você conheceu os caras, né? Sim. Os caras são fantásticos, putz. Um grande momento desse ano pra mim foi num treino e eu tava, o Chris Fillmore, que é o rei da montanha, ele tava com uma KTM 450 Supermoto e ele foi lá pra bater o recorde da Lightweight. E assim, a moto dele, uma hora eu falei, Cris, vamos descer junto e acelerar para ver qual que é, né? A gente desceu a montanha junto e acelerou de segunda, terceira, quarta. E a moto dele é mais fraca, mas é muito mais leve. Então, as nossas motos andavam exatamente iguais. Depois que eu percebi isso e ele percebeu isso também, toda vez que a gente andava, a gente ia para a tabela de tempo e eu olhava o tempo dele e ele olhava o meu tempo. E a gente entrou numa disputa porque ele tinha uma certa folga na classe dele e eu tinha uma certa folga na minha classe. E lembrando que o Chris Fillmore correu com você ano passado na categoria middleweight. Me deu um puta pau. E aí esse ano eu falei, eu vou dar um pau nele, que nem que seja no treino. E aí a gente ficou ali disputando, tipo, fazia uma subida e eu ganhava dele. Você vai arrumar um jeito de achar essa trocação de alguma forma, né? E ele também achou, porque ele tinha uma vantagem na classe dele. E aí quando a gente começou a andar junto ali, mesmo em classes diferentes, e um olhando o tempo do outro, serviu pra gente evoluir. Bom, no final o Chris Fillmore virou 10-20 na montanha esse ano. E eu acho que era um tempo que a gente tinha pra virar perto aí. Porque no trecho do meio onde a gente fez essa disputinha e tal, a moto dele era um pouco mais rápida, porque era cheia de hairpin. Mas no primeiro trecho e no último treino, acho que a minha moto era mais rápida. Então,
eu voltei com essa sensação, puta, se quisesse andar 100%, tipo, valendo tudo, eu acho que a gente ia virar perto de 10, 20, e isso me deixa feliz porque mostra que todo o trabalho de desenvolvimento de treino foi bem feito aqui. 10 e 20 ia ser um temporal. Vamos ver se a gente voltar para Pikes ano que vem, a gente vira abaixo disso. Tomara. Tomara que você volte inteiro, virando tempo, e é isso aí. Agora mais 2 últimas perguntas. Lucas Pasqualin, você vai me ajudar nessa missão aqui do vídeo? Ele parou de rir já? Como que vai ser? A cara que tá colocando vai aparecer ali na TV. Volume alto aí, tá? Tomar cuidado com o que diz aqui, hein? E aí, filhão, beleza? Me diz um negócio. Esse ano tivemos que colocar aquele tubinho de oxigênio para você subir. Teria feito falta se não colocássemos? Você ia sentir muito? Entendeu? Quero dizer que estou muito orgulhoso de você pela sua conquista. Parabéns. Parabéns mesmo. Um beijo grande. Meu pai é parceiraço, né? Tá sempre nessas comigo. E a gente colocou o tubo de oxigênio mais por desencargo, porque a gente tinha descoberto que o problema era totalmente emocional. Mas sempre ajuda, né? Você tem um oxigênio ali direto no nariz funcionando, óbvio que melhora. É pena que a mangueirinha a gente esqueceu de colar direito no nariz e ela escapou no meio do caminho, mas eu cheguei zerado lá em cima, então funcionou. A gente está sempre criando algumas coisas, mesmo na hora do desconforto ali, precisa pensar rápido e tal. Essa minha equipe aí é demais. Boa. Próxima e última pergunta é do Enzo Pasqualin, seu filho. Para quem não sabe, conta aí quantos filhos você tem, um pouco da sua família. Antes da gente mostrar a pergunta do Enzo, acho que eu vou fazer nesse mesmo esquema, eu vou dar o play aqui. Fala um pouquinho dos seus filhos. Da filharada? Bom, tem o Enzo, que é o mais velho, 17 anos, ele anda super bem na terra de motocross e mora comigo lá no Calango Cego, dentro do busão. Aí eu tenho o Dudu, que é o pequenininho, o intelectual, é o futuro da família, joga futebol, se Deus quiser vai cuidar do papai na aposentadoria. E tem o Cauezinho também, que é meu enteado, mas é meu filho igual, e também está estudando super bem agora, também está jogando bola, então... Um deles vai ter que dar certo ali. Se Deus quiser. Então, essa criançada toda, eles são a minha alegria. Eu preciso dedicar mais tempo para minha família, porque estou em débito com eles. Boa. Enzo mandou um recado, vamos lá. E aí, pai, esse ano me deixou uma dúvida, que foi o porquê da escolha dos pneus slick. Você acha que teria sido diferente com o pneu supercorsa comum? E eu queria te parabenizar também pelo feito, eu acho que era um sonho para você. E pode ter certeza que foi a primeira de muitas. A gente andou de slick, a gente fez alguns testes aqui no Brasil antes para definir qual que seria o pneu adequado. A Pirelli me ajudou muito nisso. A gente cogitou até de fazer um composto especial, que seria um pneu com a borracha do pneu de chuva e a carcaça do pneu de seco. Mas no final a gente definiu que o SC1 Slick seria o melhor dos mundos para lá e funcionou muito bem. Para pneu ali você tem que trabalhar com a mudança de pressão na altitude, a temperatura, que isso também influencia, né? E isso. Aí você passa pelas faixas do meio também, né? Que numa pista escorregadia, passar no meio daquela faixa... assim, a gente, com a altitude a gente ganha 2 libras. Com a perda de... sei lá. Foda-se. A gente perde 4 libras. E aí você tem que jogar com esses números, e aí você soma uma pista que está cheia de areia, as faixas escorregadias, então é um baita desafio para o piloto e principalmente para os pneus, mas a gente escolheu muito bem Pirelli Slick e Diablo Superbike. Boa. Agora, para finalizar, quais os próximos passos, o que você almeja para o seu futuro, para as competições? Com certeza... andar as últimas etapas do Superbike aqui, assim que a MT-07 voltar dos Estados Unidos, continuar o desenvolvimento dessa moto. E tem vários planos aí, a gente ainda precisa sentar Yamaha, LS2, Pirelli, todo mundo, para definir o desafio do ano que vem. O importante agora é definir já o que a gente vai fazer, porque se a gente esperar a virada do ano,
para uma prova que vai acontecer no meio do ano que vem. A gente tem pouco tempo de preparo, então os próximos dias aí são cruciais para a gente bater o martelo nisso. Eu quero, óbvio, continuar representando o Brasil nas provas mais extremas que existem. Essa vitória, como o Enzo disse, eu espero que seja a primeira de muitas aí. Acho que isso é só o começo da história. Eu tenho 36 anos, consigo correr com qualidade até os 46 no mínimo nesse tipo de prova de rua, então tem muita coisa boa por vir, se Deus quiser. Seu patrocinador principal, a Yamaha, mandou uma mensagem também através do Pedrinho. Rafa, você é motivo de muito orgulho para toda a família Yamaha. Você tem nosso DNA na veia. Vamos juntos continuar a escrever essa história que já dura 4 anos. Conte conosco sempre. Um abraço, família Yamaha. Então, deve vir coisa boa para o ano que vem, para você, para a Yamaha. Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo essa entrevista com você. O Rafa, além de piloto, ele é meu amigo, acompanho a carreira dele, a história, a família há muitos anos e estou sempre na torcida, sempre rezando, sempre preocupada, sempre acompanhando. Então, conte comigo aí também para o que precisar. A gente torce muito por você. Poxa, eu não tenho nem palavras para agradecer todo o apoio que eu tive. A gente publicou uma foto no Instagram com a bandeira do Brasil, a foto do meu amigo Rodrigo Caldas, e deu 8.000 likes, eu acho, 700 comentários. E isso mostra a força que o nosso esporte tem, sabe? A gente não tem, às vezes, o destaque da grande mídia, mas devagarzinho ali a gente está fazendo isso ficar mais importante, a gente está mostrando como uma história de superação pode ajudar outras tantas histórias aí, Brasil afora. Então eu queria agradecer o apoio de todo mundo, dos patrocinadores, fã, família, amigos, todo mundo. Seria bem mais difícil sem essa galera me mandando essas mensagens e me apoiando aí. É isso aí. Quem nos acompanhou ao vivo, muito obrigada pela audiência. É sempre bom ouvir um campeão falar e alguém que participa de um esporte, de uma modalidade tão diferente que a gente não tem aqui no Brasil. Peço desculpas pelas perguntas que eu não consegui fazer, senão a gente ficaria aqui até amanhã batendo papo. E sigam a LS2, conheçam todos os cascos que eles têm, todos os produtos, equipamentos de proteção, tem muita coisa legal. Sigam o Rafa Pasqualin para saber quais os próximos passos. Me sigam também, @KS1951. E é isso, até o próximo vídeo. Obrigada, Rafa. É nóis. Valeu, gente. E um beijo. Tchau.